Cuidado, trabalhar no Canadá pode ser uma grande furada e furada gelada. Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prez e a gente vai fazer hoje um react a um artigo muito bom que saiu na BBC, um artigo que foi escrito em espanhol, traduzido para o português. Precisa traduzir para português? É quase a mesma língua, né? É bom, né? Tem umas diferenças, né? E o artigo é sobre 3 mitos relacionados à imigração para o Canadá. E assim, não é porque o artigo comentou, a gente sempre ouve isso, lê isso em comentários aqui no canal. Então vamos passar limpo os mitos? Vamos, Gran. E vamos adicionar alguns mitos em cima a respeito de Canadá? A gente vai adicionar os nossos mitos no final desse vídeo. E olha só, o título do artigo é interessante. A gente gostaria até de agradecer quem sugeriu esse artigo, foi o nosso amigo Flávio, que agora tá todo fashion, né? Flávio. Então a gente gostaria de agradecer ao nosso amigo Flávio que sugeriu essa pauta. E o título do artigo é Não agente, faz frio demais e distribuem dinheiro para todo mundo que chega no Canadá. Será que isso é verdade, cara? Vamos comentar. Vamos comentar? Para. Antes da gente falar sobre esse vídeo, no dia 23 de janeiro agora, segunda-feira, a gente vai fazer uma Masterclass sobre o Plano Canadá. O que eu preciso para participar da Masterclass, Caio? Se cadastrar, o link vai estar na descrição, planocanadá.com. Tem também o link do nosso Telegram para você se cadastrar. Evento no dia 23. E no dia 26, a gente vai abrir as inscrições para nossa área VIP, plataforma de ajuda para quem quer imigrar para o Canadá. Link também com mais detalhes da área VIP vai estar na descrição desse vídeo. Agora vamos pro vídeo. Então eu vou comentar pelo assunto mais comum, que é o negócio do frio. O mito 1, o frio é insuportável no Canadá? E o artigo já responde. Antes de você comentar, Caio, a resposta é sim e não. Faz muito frio, mas não é necessariamente insuportável. Você concorda com essa afirmação do artigo, cara? Sim e não. Não, tô brincando. Eu concordo. Até porque é difícil você, né, generalizar, porque o Canadá, se você for pegar, é um país muito grande. Você tem diversas localizações, né, longitudinais de costa a costa. Então você tem a costa do Atlântico, do Pacífico, e você tem o meio do Canadá, que é muito frio. Então a gente daria até a gente dividir o clima do Canadá em 3 partes. Você tem a costa, né, do Pacífico, onde fica British Columbia, Vancouver, que é um clima mais ameno do Canadá, só que chove bastante. Né? Então você tem menos luz, principalmente durante o inverno. Né? Aí você tem o meio do Canadá, que é onde nós estamos. Então você pega a província de Alberta, Saskatchewan e Manitoba, que é um frio extremo de temperatura, mas você tem bastante sol, porque não chove tanto. A gente não está próximo da costa, então não chove tanto. Você tem a parte de Ontário até o Atlântico, que neva bastante, só que o frio não é tão extremo quanto aqui. As pessoas estão assistindo e falam assim, putz, agora complicou, né? O que eu devo escolher, né? É interessante, um né? debate. E aí o artigo já tem uma resposta sobre isso. Depende muito do tipo da sua personalidade, o artigo fala. Se você prefere dias ensolarados, se sol é assim, é fundamental para você, você está trabalhando às vezes em casa, ou né, você está na cozinha ou no seu quarto, você tem sol lá fora, ou o sol está entrando dentro da sua casa, se isso é essencial, ou se o seu humor não é afetado ou é afetado por dias cinzentos. Quando a gente morava em Vancouver, a gente ouvia muitas pessoas reclamar que elas sentiam falta do sol, elas ficavam até deprimidas por não ter sol no inverno, porque chovia muito. Por outro lado, por exemplo, eu particularmente e outras pessoas que eu conheci lá, não reclamavam, não afetava, a falta de sol não afetava a pessoa. Eu acho até porque eu tinha uma TV grande. Não, pode ser. Eu tomava Santanni na TV. Eu colocava no Vivid Mode. A gente estava conversando sobre isso esses dias, até antes de ver essa pauta. Porque o Guilherme, ele falou, a gente estava conversando de inverno e tal, acho que em família, acho que foi próximo do Ano Novo. E o Guilherme, ele falou que ele prefere o inverno de Vancouver, e eu prefiro o inverno daqui. E é engraçado que quando eu estava em Vancouver, eu via as pessoas reclamar muito do inverno de Vancouver por causa da falta de sol, né? E eu sempre comentei com você, eu nunca reclamei da chuva de Vancouver. Nunca tive essa reclamação. E também nunca me incomodou o fato de estar nublado. Mas eu entendo que a maior parte das pessoas, inclusive brasileiros e brasileiras que moram num lugar com muito sol, que é o Brasil, às vezes o sol daqui, a gente vê esse tipo de comentário também no nosso canal, o sol de Alberta agrada muito as pessoas. Mesmo que esteja frio lá fora, o sol dá pelo menos acho que para a mente da pessoa, dá um conforto. Né? O clima de Vancouver também não me incomodava, mas assim, eu gosto mais desses dias ensolarados que a gente tem aqui. Sabe? Então, tô trabalhando no meu quarto, aquele sol batendo, eu gosto de sol batendo. Você gosta de sol batendo? Eu gosto,
Por isso você tá bronzeado? Eu tô bronzeado. Ou é artificial? É bronzeamento artificial? Ou é o bronzeamento do seu computador? É a tela do seu computador? Talvez, provavelmente. Então, basicamente, você tem que escolher. Você quer um lugar ensolarado e mais frio? É uma decisão difícil. É o ponto fraco do Canadá, é o clima pra gente que é brasileiro. Sim, Ou você quer um lugar que não é tão frio, mas que chove bastante, fica mais cinzento no inverno. Então eu achei interessante, eu acho que o artigo destacou muito bem, separou muito bem essas duas ideias. Né? Outra coisa que o artigo também comentou muito bem é com relação à infraestrutura para aguentar o frio. Lembra que falou assim, o frio é insuportável? Ele falou assim, não é insuportável. É muito frio, mas não é insuportável. Sim, Porque o Canadá tem uma infraestrutura muito boa pro frio. São assim... Se você está dentro de casa, se você está em algum lugar, você não precisa se preocupar com o frio, né? Ou até transporte público, você não precisa se preocupar com isso. Quando você está do lado de fora, são assim, poucos dias no ano, aqui em Calgary, que é frio, que é um lugar que frio, você fala, não, ó, hoje está complicado, sabe? Hoje, né, eu vou... 2 semanas no ano, que pega. Por aí. Mas, e tem até, às vezes, que até dá pra, né... mesmo quando está menos 25, né, a gente sai pra andar. Cara, não conta isso que o pessoal tá. A gente precisa empolgar o pessoal a vir pro Canadá. Se você chegou nesse tema agora do Plano Canadá, aqui em Alberta você tem temperaturas de menos 30, né? Pouco, não é frequente, mas você tem temperaturas que chegam a menos 30, às vezes a sensação térmica de menos, 40. Então, assim, nesses dias que a sensação térmica está de menos 40, e principalmente quando está ventando, realmente complicado. Mas, assim, são poucos dias do ano e, assim, de resto, dentro de casa, pode estar menos 35 lá fora, que dentro de casa eu tô só de camiseta. Agora, por exemplo, tá menos, acho que 10. Aqui dentro de casa tá tranquilo. Até assim, a gente tá gravando em janeiro. Em dezembro, a terceira semana de dezembro, a temperatura caiu bastante. É que nem você falou, foi para menos 30, menos 35. Ficaram 5 dias assim. Aí eu fiquei pianinho. Fiquei esperando. Fiquei pianinho. Aí veio um Chinook, um vento da montanha, e a temperatura subiu 30 graus. Para 0 graus. Não, E agora a gente tá na média de 0 graus, menos 5 graus, super tranquilo, né? O pessoal tá dando risada. Eu sei que o pessoal tá dando risada. Sabe por quê? É engraçado. O clima aqui de Calgary, em questão... Eu lembro, na noite de Natal veio um Chinook. Então a gente tava com menos 10 de temperatura. 3 horas depois, tava 3 graus. É impressionante como muda. Agora, voltando nessa parte da infraestrutura, que o artigo destacou muito bem. O artigo diz que há uma infraestrutura muito boa da parte de aquecimento nos lugares. Até os ônibus são aquecidos aqui. A primeira coisa quando eu vim para o Canadá que eu fiquei impressionado é que nos metrôs, nos ônibus tem aquecimento dentro. Interessante isso, né? Os lugares são aquecidos, as casas são aquecidas, as lojas são aquecidas. Você vai passear no shopping, é tudo aquecido. Você não precisa passear de jaqueta de inverno dentro do shopping, né? E o sistema de remoção de neve, pelo menos aqui onde a gente mora, é muito bom, é muito eficiente, né? Começou a nevar, já tem um monte de carrinho limpando a neve. Até os caminhos dos parques aqui, eles removem as neves. Então, assim, um tratorzinho bonitinho, um tratorzinho pequenininho que ele né? vai removendo. Então, assim, a questão da infraestrutura. E também tem a parte subterrânea de muitas cidades, né? Você pega cidades como Montreal, Toronto, você pega aqui... até Vancouver, que nem é muito frio, você tem uma parte subterrânea que você consegue andar praticamente 4, 5 quarteirões, né? Debaixo da que aí você não terra. molha por causa da chuva. É por causa da chuva. O subterrâneo de Vancouver é por causa da chuva, não é por causa do frio. Aqui em Calgary é o oposto. Aqui em Calgary você passa por cima. É até interessante também. Então você tem muita área que tem conexões, você não precisa sair na rua, né? Outro ponto interessante, a gente que tem filho, a gente observa bem isso. É a cultura dos esportes de inverno. Aqui os laguinhos começam a congelar, o pessoal vai com pazinha, limpa, deixa limpinho e já monta um rink de patinação ou um rink para jogar hóquei. É que nem o campinho da rua quando a gente tava no Brasil, aqui é hóquei. Eu coloquei no meu Twitter, a gente tava perto da casa do Guilherme, lá tem um canal, né, que congelou, então tinha várias coisas. Tinha tanto a parte de hóquei, tinha a parte só pra você patinar, e tinha a parte que eles fizeram como se fosse um circuito, né, um circuito que você vai indo assim, né, bem interessante. Então isso daí, é por isso que o Canadá tem os melhores times de hóquei, porque no inverno cria-se um monte de rink... roots de hóquei. Já em Vancouver você não tem isso. Você não tem esses congela. rinks ao ar livre porque a temperatura não é o suficiente para congelar. Mas assim, essa questão
é uma chave que você precisa mudar, né? Eu acho que o mais importante é isso. É um estilo de vida diferente. A pessoa que vem para o Canadá e quer continuar com a mesma rotina e só vê o frio como obstáculo e você não abraça essa cultura nova. Não abraça sabe? o urso. Tem que abraçar o urso. Tem que abraçar o urso. Essa cultura nova de você se adaptar. Quando é inverno, você tem os esportes de inverno, você faz atividades no inverno, você não deixa de sair porque tá frio, porque as roupas aqui são excelentes. Então, assim, menos 15, menos 20 é praticamente uma jaqueta boa que eu tenho. Entendeu? Vamos colocar o link da nossa loja da Amazon, que a gente coloca tudo que a gente usa aqui no Canadá, tá na nossa loja da Amazon. O link vai estar na descrição. Se a gente esquecer de colocar o link, alguém avisa aí que a gente joga o link na descrição. Exatamente. Mito 2, destacado pelo artigo. O governo dá muitos benefícios. O governo ele vai de helicóptero, ele começa a jogar dinheiro, você vai pegando. É claro que não é assim, né? E eu achei interessante que o artigo já deixou isso muito claro. A primeira coisa a esclarecer é dizer que o governo oferece presentes é algo problemático e impreciso. Quer dizer, o artigo falou, não é verdade que você vai chegar aqui como imigrante e já começar a receber dinheiro e não precisa trabalhar muito. Não é assim. Eu acho que isso daí foi até um mito interessante levantado, porque a gente às vezes vê muita... às vezes vídeo ou artigo falando assim, o Canadá tá precisando e o Canadá paga isso. Porque a gente recebe, não assim com uma frequência muito grande, mas a gente recebe mensagem falando assim, eu ouvi dizer que o Canadá paga pra eu ir morar no Canadá. Ou que o Canadá tá dando casa pra eu ir morar no Canadá. Ou que paga isso, que paga aquilo. Entendeu? Então assim... É clickbait isso. Né? Sempre tem as pessoas mandando mensagem pra gente, eu ouvi dizer isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que interessante esse artigo é que passa isso a limpo, né? Colocando, assim, dos benefícios, eles são... Primeiro, né? Você tem os programas provinciais de ajuda. Cada província decide como que ela vai ajudar o imigrante local. Se você pegar a província de Quebec, por exemplo, por causa do francês... Quebec ele incentiva e dá até curso gratuito de francês para recém-imigrantes. Eu pagaria para não estudar francês, cara. Você não pagaria para não estudar francês? Eu também. Então, eu não deveria estar falando isso no canal sobre Canadá, mas eu pagaria para não... Então assim, não é essa questão que o Canadá vai pagar para você vir para cá, pagar para você fazer isso, pagar para você fazer aquilo. Isso daí assim, a pessoa ela vai ter acesso em grande parte assim aos benefícios que o canadense tem também como um canadense, entendeu? E isso lógico varia de acordo com a renda da pessoa, com diversos fatores, né? O que a gente pode dizer é que no nosso caso aqui, a gente não paga a parte de saúde e a gente não paga a escola das crianças. Né? Até colegial, até ensino médio é gratuito. Gratuito assim, a gente paga bastante imposto. Bastante imposto. Né? Mas tem que escovar os dentinhos aqui no Canadá, não tem que escovar os dentinhos? Tem que escovar os dentinhos. Eu vejo as suas filhas escovando, elas ficam meia hora escovando os dentinhos. Por que tem que escovar os dentinhos no Canadá? Não é meia hora, você não vai ter dentinho falando assim, não pode escovar por muito tempo. Tem que escovar os dentinhos porque não inclui. É gratuito, saúde, mas o dentista não é incluso. O dentista não é incluso. É lógico que boa parte das empresas oferecem, né? Se você trabalha numa empresa, a empresa tem o plano de dentário, mas assim, a parte dentária não está inclusa no plano de saúde gratuito, né? Que o cidadão tem direito. Sim, né? Então o artigo até comentou isso, cara, que o governo não fica dando dinheiro, mas dá alguns benefícios. Você até mencionou, e o artigo mencionou, do curso de francês em Quebec. Entre outros serviços, como por exemplo, ajuda a você procurar para emprego, né? Sim. Eu lembro quando a gente morava em Vancouver, tinha uma associação que até anunciava no nosso antigo site, né? Que eles ajudam as pessoas até com a parte de idiomas e também com a parte de colocação no mercado de trabalho para quem está chegando no Canadá. Isso são serviços que também você pode ter, mas não é dinheiro, né? Você não vai ganhar dinheiro. E assim, o meu ponto é o seguinte: o ideal é que você chegue aqui sem precisar desses serviços. Porque se você precisar chegar aqui e precisar de um serviço de imigrante para você aprender inglês, para você poder se adaptar, vai ser mais um obstáculo inicial que você vai ter. Se você não sabe preparar um currículo, uma cover letter para você procurar por emprego, vai ser mais um obstáculo no início do seu plano Canadá aqui. O ideal é que você chegue o mais preparado possível, entendeu? Então, assim, o que a gente busca é que você chegue aqui já sem precisar desses
realmente precisar desses serviços, né? O ideal é nunca depender do governo, né? Exatamente. Vamos expandir isso, né? O ideal é nunca você ficar apoiado no governo. Porque no final das contas o governo sempre vai querer mais do que ele vai te dar. Né? Porque ele tem que distribuir, né? Então, assim, o ideal é que você realmente... você chegar aqui já com um nível bom de inglês, você está indo para Quebec um nível bom de francês, sabe? O que a gente vê casos, às vezes, a pessoa vem aqui e, às vezes, ou filho ou cônjuge, às vezes o inglês não é tão bom quanto o do parceiro, ou da parceira, aí essa pessoa ela aproveita esses cursos gratuitos ou mais baratos, mas assim, o ideal é que você não precise disso. Agora, para terminar esse vídeo, a gente gostou muito do artigo, a autora, a gente deu uma pesquisada na autora, ela fala espanhol, ela morou no Canadá e você vê que isso fica espelhado no artigo, né? A primeira coisa que a gente vê quando alguém fala sobre o Canadá, seja no YouTube, seja nas redes sociais, seja escreva um artigo, é ver se a pessoa ela mora no Canadá, porque isso faz toda a diferença na análise que a pessoa vai fazer e a gente percebeu isso. O artigo tá bom porque ela... Provavelmente, a gente viu que ela tem pós-graduação, ela estudou numa faculdade aqui no Canadá e você vê que ela tem uma visão bem precisa a respeito do Canadá. E o artigo está muito bom. Então, e assim, quanto mais tempo... E é engraçado, a gente já mora aqui, vai fazer o quê? 18, 19 anos, entendeu? Então, assim, a opinião que a gente tinha... Quando a gente estava aqui há 5 anos, a gente via essa parte de imigração com mais maturidade de quando a gente tinha chegado há 1, 2 anos atrás. Depois de 8 anos que a gente estava aqui, a gente via que quando a gente estava 5, não era tão bom. Há 10 anos, você olhava para trás, e assim, o ideal é que você more um bom tempo no país para você poder adquirir, né, assim, ver o big picture. Você vê a caminhada completa. Porque você só vir para cá turismo e você chegar e falar assim, não, o Canadá é assim, o Canadá é assado, e você só vem para cá para turismo, você não tem como você pegar realmente isso, né? A essência do que é ser um imigrante, do como que é imigrar para o Canadá, procurar por emprego, né? Kai, então eu vou lançar um desafio para você agora. Sim. Já que você mora há 2 décadas no Canadá, eu adicionei alguns mitos aqui, eu gostaria de, assim, bate-bola rápido para fechar o vídeo. Tá, vou falar mais rápido. Ó, mito, um mito, não precisa de inglês para conseguir emprego no Canadá. O ideal é que é muito difícil. Você não souber inglês ou francês para Quebec, você só vai complicar a sua vida. É muito difícil você conseguir emprego numa entrevista de emprego. Esse negócio de que às vezes você vê assim, não, vem para o Canadá, você não precisa de inglês. A gente é totalmente contra isso. Essa ideia de você atrair pessoas ou fazer as pessoas acreditarem que elas não precisam falar o idioma do país para poder ingressar. Então, assim, a gente é totalmente contra essa ideia. Foque no inglês, francês, ou francês, né? Porque você vai precisar sim. Outro mito. Toronto e Vancouver são os melhores lugares para você conseguir emprego no Canadá. É mito ou não é mito isso? Isso daí é um mito. Esse é um tema que a gente aborda com frequência aqui no nosso canal. A gente já colocou diversas vezes. Inclusive, quando que foi? 2 semanas atrás, eu postei alguma coisa no Twitter e a pessoa falou assim, não, eu decidi ir para Vancouver porque eu vi que lá na minha área tem 150, algo assim, um número parecido. 100 e poucas, 150 vagas para minha profissão, e eu tava vendo que Calgary tem, sei lá, 70 ou 75. Daí comigo eu pensei, pô, mas assim, é metade da população aqui, então é tudo proporcional. Tá proporcional, né? Então, assim... E aqui tem menos imigrantes chegando ainda. E aqui tem menos imigrantes chegando. Então, assim, esse negócio de que... Assim, se você fala de Toronto tem uma economia muito diversificada. É a maior cidade do Canadá, é o centro financeiro do Canadá. É lógico que a variedade de áreas e indústrias que tem essa gama, que depende se você está numa área específica, às vezes pode ser que Ontário seja melhor, entendeu? Isso vai da pesquisa de cada um. Mas no geral, para você conseguir emprego, tudo, a maior parte das áreas das pessoas que estão assistindo esse vídeo, não vai fazer muita diferença a região que você vai estar, né? Salvo alguns pontos estratégicos no seu plano Canadá. Porque no final das contas você precisa de um emprego, né? E geralmente para conseguir um bom emprego vai mais do perfil, experiência e formação da pessoa do que propriamente do mercado de trabalho. A gente já comentou isso várias vezes. A gente já comentou diversas vezes. É aquele negócio, tem gente que fala assim, mas será que o mercado de trabalho lá é bom? Eu tô com medo, assim, eu vi que as áreas não é tão boa. O que a gente sempre joga a responsabilidade de volta. Fala assim, mas o seu inglês é bom para você chegar numa entrevista de emprego?
dessas vagas e se dá bem? O seu currículo é bom? Você está atualizado com o seu mercado de trabalho? Não está defasado aquilo que você está fazendo aí? Você vem para cá e eles estão esperando uma coisa acima, porque o mercado já está num outro nível e você ainda não está nesse nível, e daí você culpa o mercado de trabalho, ou culpa a empresa, ou sabe? Então, assim, você tem que dar o melhor para você ter o seu perfil, você saber procurar, você ter um idioma bom, você saber ir numa entrevista de emprego, saber preparar um currículo antes sequer de analisar se aquele mercado é bom ou não para você, né? Outro mito. Faltam só 2 mitos para terminar o vídeo. Alberta só tem emprego na área de petróleo e setor imobiliário. É verdade isso? Se não for para trabalhar com petróleo e imobiliário, não vai para Alberta, onde a gente mora aqui. A gente viu uma certa onda desse tipo de argumento quando a gente estava gravando a gente morava em Vancouver, a gente estava gravando aqueles vídeos das províncias, profissão, a gente fazia na lousa, sabe, tudo detalhado. Aí teve um vídeo de Alberta, depois a gente anunciou que a gente estava mudando para Alberta, e daí veio essa É a agência fake de Instagram que fala. Exatamente. Cria esses aí vem fake esses news. negócios, não, Alberta, não sei o que, só porque na maioria das agências e serviços, eles se concentram em Vancouver e Toronto. Então a gente viu isso. Mas assim, o interessante é que a verdade ela prevalece. Então, retreat, né? Teve um retreat dessas pessoas. Tem, porque tem um monte de brasileiro morando e trabalhando aqui falando, não, eu tô em outra área, eu tô na área administrativa, eu tô na área de TI. Aqui em Alberta tem um novo programa só para profissionais da área de TI, então não é verdade isso daí. E foi a província que mais cresceu em número de empresas na área de tecnologia nos últimos anos foi Alberta. Foi Alberta. E sem contar que o próprio mercado de energia de Alberta, ele abre espaço para diversas outras áreas, né, crescer. A parte setor administrativo, transporte, vendas, construção, publicidade, infraestrutura, marketing, né, tudo. Exatamente. Serviços em geral, né? É a mesma coisa a gente também pode falar da área de tecnologia, que também expande para outras áreas. Sim, né? Para fechar esse vídeo, sim. O Canadá só tem emprego ruim para imigrante. Você vai vir para o Canadá para fazer limpeza e entrega. Não venha para o Canadá. Esse é o mito mais dos mitos, né? É um mito. Eu diria que você só trabalha aqui no Canadá nesse tipo de emprego se você quer. Ou não fala inglês ou francês. É só se você quer, realmente. Porque, e normalmente quem fala isso são aquelas pessoas que às vezes nem estão aqui. Né? A maioria dessas pessoas que falam assim, não, eu não vou pro Canadá para ficar limpando o chão pro resto da minha vida. Normalmente as pessoas que falam isso, as pessoas elas não moram aqui, né? A pessoa ela tá procurando uma desculpa para falar assim, não, eu vou ficar no Brasil mesmo, vou fazer isso porque o Canadá não é bom para mim. Eu não vou me sujeitar a fazer isso lá. E por outro lado, as pessoas que moram aqui, a gente conhece diversas pessoas que têm empregos excelentes, né? Assim, em diversas áreas. Seja na área de negócios, marketing, pessoal que abre empresa aqui tem sucesso, né? Parte de engenharia, saúde. A gente já conheceu diversos brasileiros aqui, muitos brasileiros que assim, em empregos excelentes. Inclusive, eu poderia dizer até que a maioria das pessoas que eu conheço aqui estão em empregos excelentes. Então vamos terminar com esses empregos excelentes, esse vídeo. A gente gostaria de agradecer já a todo mundo que está comentando abaixo desse vídeo, a todo mundo que está dando like, a todo mundo que está compartilhando esse vídeo com outra pessoa que esteja interessada em sair do Brasil e vir para o Canadá. Então obrigado a todos, a gente se vê no próximo vídeo, um abração. Até o próximo.